Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os procariontes. Essa aula a gente já viu semana passada, mas eu queria muito fazer um vídeo com vocês explicando algumas coisas que ficaram aí na dúvida provavelmente, tá? Lembrem, procariontes são o que a gente chamava um pouquinho antes, alguns anos atrás, de reino Monera, tá? Hoje a gente chama de procariontes, tá? Gente, sempre que vocês tiverem esse iniciozinho da aula, pausem o vídeo, leiam o texto e respondam essas perguntas, tá? Pense nisso. São perguntas que trazem algumas informações que a gente quer saber antes da continuidade ao conteúdo, tá? Ao assunto. Então, pausem, leiam o texto e respondam os conteúdos. Pessoal, os moneras ou procariotos ou os procariontes são organismos que hoje esse nome monera não tem mais valor taxonômico. Vocês lembram que a gente falou sobre taxonomia e sistemática, né? A taxonomia dá nomes aos grupos e a sistemática organiza os seres vivos dentro desses grupos, né? Então, hoje, monera não é um nome correto para a gente utilizar na biologia, né? São procariontes. O domínio bactéria e o domínio arqueia, desde o ano de 1970, né, que vem sendo proposto essa nomenclatura, não usar mais o termo monera, e sim os domínios arqueia e bactéria. Tá? As bactérias são procariontes comuns, vamos dizer assim, e as arqueias são procariontes mais extremos, que vivem em locais com maior dificuldade de outros seres vivos sobreviver. Tá? Eles ajudam na manutenção da vida no planeta. Lembrem que bactérias e fungos são seres vivos que vão ajudar a reciclar a matéria orgânica do nosso planeta. Tá? As bactérias podem ser patogênicas, mas não todas, diferente do que a gente acredita. Né? Bactéria causa doença, não é isso. Bactérias poucas causam doenças. Muitas são decompositoras, fotossintetizantes, como é o caso das cianobactérias. Outras são quimiosintetizantes, não usam a luz para produzir seu alimento, usam substâncias químicas. Algumas trabalham com a questão mutualística, né? Uma relação ecológica que a gente vai ver lá no terceiro ano, produzindo, por exemplo, a vitamina K no nosso intestino. Então, bactérias da microbiota intestinal, que antigamente a gente chamava de flora intestinal, tá? Hoje é microbiota intestinal, produzem vitamina K. Tá? Algumas são fermentadoras, produzem vinagre, cerveja e iogurte, com os vários tipos de fermentação alcoólica, fermentação, né, os tipos de fermentação que a gente tem. Outras são fixadoras de nitrogênio no solo, né, ajudando as plantas a crescerem mais um pouco e liberando também esse nitrogênio, formando o ciclo do nitrogênio que a gente também aprende no terceiro ano. São produtoras de medicamentos. Muitas bactérias são utilizadas, né, para produzir medicamentos. Isso é uma questão importante da gente saber sobre as bactérias. Já o domínio arqueia, a maioria é mutualística, tá? E outras também podem agir como comensais. Na filogenia, na árvore filogenética, né, o domínio arqueia e bactéria, né, e o domínio eucária, os três domínios que a gente estuda, tá? Pessoas, quanto à nutrição, as bactérias, as moneras, né, ou os procariontes, como é o que a gente tem falado hoje, são autótrofas ou heterótrofas, tá? Algumas são autótrofas, especialmente as cianobactérias, que tem dentro do organismozinho delas algumas estruturas, tá, que se assemelham aos cloroplastos, tá? São membranas fotossintéticas. Aqui a gente tem uma imagem de cianobactéria e aqui um desenhozinho. Aqui a gente também tem uma cianobactéria. Essas células maiores são células especiais, para ela que a gente viu lá no texto inicial. Tá? São fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, cianobactérias autótrofas. A maioria é heterótrofa, busca o seu alimento. Gente, a diversidade metabólica dos moneras, né, dos procariontes, é enorme. Eles podem fazer a fermentação alcoólica, produzindo álcool, tá? Fermentação lática, produzindo, né, os derivados do leite. A fermentação acética, produzindo ácido acético, como é o caso do vinagre. Eles podem fazer também respiração aeróbica ou anaeróbica, quimiossíntese,
fotossíntese oxígena e não oxígena, tá? Que a oxígena é quando ele libera oxigênio e a não oxígena é quando ele não libera oxigênio. A diversidade morfológica desses procariontes é muito grande. Então, eu tenho seres que são unicelulares, que podem variar de 0,5 a 5 micrômetros, tá? E algumas espécies que podem ser vistas a olho nu, como por exemplo a Thiomargarita namibiensis, que foi encontrada no fundo de rios da Namíbia, e a Epulopiscum fischelsoni, que foi encontrada dentro de peixes, tá? No intestino de peixes, que podem ir até milímetros de comprimento. Quanto à morfologia, eu tenho os cocos, que são as bactérias em forma de bolinhas, tá? Os bacilos, que são em forma de bastões, tá? Nós temos também os vibriões, em forma de vírgula, um pouco dobrados. Os espirilos, em forma de espirais, tá? Bem espiralados. E as espiroquetas, que é um espiral bem mais espiralado ainda, tá? Como se fosse um fiozinho de telefone, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de cocos, bacilos, espiroquetas e espirilos. E aqui a gente tem um bastão também, infectado por vírus. Lembra que a gente falou de bacteriófagos? Uma aula lá anterior de vírus? Então, os bacteriófagos são esses vírusinhos que estão aqui, ó, pegando essa bactéria e injetando o seu DNA dentro dela. Gente, os procariontes podem também ser multicelulares. Dê uma pausa mais uma vez nesse vídeo e leia esse texto. É um texto que traz algumas novidades dentro do grupo dos procariontes. A gente sempre falou que eles são unicelulares, mas estudos atuais podem trazer uma novidade que eles são multicelulares também, como é o caso desse procariontezinho aí, tá? O texto continua. Foi retirado lá da Folha de São Paulo. E falando um pouquinho mais sobre a célula desses procariontes. Lembrem que eles têm uma célula procariótica, tá? O DNA fica solto dentro da célula. Eles não têm organelas membranosas, tá? Eles vão ter apenas os ribossomos, essas bolinhas. Vão ter um mesossomo, que é como se fosse a membrana plasmática deles enruga um pouquinho nessa região e vão apresentar ainda plasmídios. Saiu aqui errado plasmídios, mas é plasmídios. Plasmídios são, seria um pedacinho de DNA circular que fica solto dentro dela também. Tem o DNA principal e DNAs menores circulares chamados plasmídios. Tá? A parede celular delas, da maioria, é formada por peptidoglicana, tá? E por polissacarídeos complexos nos arqueias. Aqui a gente tem mais dois exemplos. E aqui a gente tem a pile. Tá? O que é uma pile? É uma fímbria, como se fosse pelinhos que essas bactérias vão apresentar. Elas podem apresentar flagelos ou piles. Tá? A coloração dessas bactérias, né, para saber que tipo de bactéria a gente pode estar sendo acometido numa doença, é muito importante. Foi desenvolvida por um cientista chamado Hans Gram, em 1884. Ele coloriu, né, bactérias e observou que algumas ficavam violetas e outras ficavam avermelhadas. As violetas ele chamou de grãs positivas e as avermelhadas de grã negativas. O que é isso? As grã positivas elas têm uma camada de peptidoglicano na parede celular dela, mais espessa, tá? E as gram-negativas, essa camada de peptidoglicano é bem fina, é bem delgada. Tá? Então eles conseguem observar o tipo de bactéria para poder ver qual é o tipo de antibiótico mais adequado para aquela bactéria. Eu posso ter bactérias da mesma espécie, sendo gram-positivas e gram-negativas. Tá? Então eu vou saber aí que tipo de medicamento é melhor. Então se automedicar com antibióticos não é bom, porque a gente pode fazer com que as bactérias se adaptem, tá? Se elas evoluam, né, e consigam se tornar mais resistentes ao antibiótico. A reprodução das bactérias é do tipo assexuada. E existem alguns tipos especiais de reprodução que parecem ser sexuadas, mas não são consideradas. Tá? Que é o caso da conjugação, transformação e da transdução. A reprodução assexuada é do tipo de bipartição.
mas algumas bactérias podem fazer também o endósporo. Elas ficam com uma estrutura dentro delas, tá? Como é o caso do tétano, do bacilo do tétano, e ele fica ali vivo, né, em forma de esporo no solo durante um bom tempo. Né? E depois pode eclodir quando as condições do ambiente forem favoráveis. Então, o ambiente não está favorável, forma esporo. Ficou favorável, eclode e a bactéria ressurge, vamos dizer assim. No caso da reprodução sexuada, que não é sexuada, mas parece ser, a gente tem a conjugação, que é quando há a existência de uma pile sexual. Né? A bactéria se junta com a outra e forma uma ligação entre as membranas dessas bactérias. Está formando uma ponte entre elas e uma bactéria vai doar material genético para outra. Bactéria doadora e receptora. Tá? Pode ser também que haja uma transformação. Uma bactéria infectada, tá? Por exemplo, com um DNA que estava ali dentro dessa daqui infectada, a outra está de boas, tranquila na vida dela. E ela incorpora um pedacinho desse DNA infectado. Ela se transforma numa bactéria infectada. Pode ser que haja também uma transdução, que é quando a gente tem a transferência de genes de infecção através de bacteriófagos, por exemplo. Ele joga para dentro da bactéria o genezinho. O bacteriófago entrou numa bactéria, ficou modificado, porque se formou novos vírus. Quando sai esse novo vírus infectado, diferenciado, ele pega uma bactéria que não estava contaminada e contamina ela. A gente tem aí uma transdução, tá? Aqui a gente tem uma conjugação, uma pile sexual entre duas bactérias, tá? Gente, com relação à saúde humana, lembrem, as bactérias elas podem causar doenças, mas são a minoria, tá? Mas existem dois grupos importantes de estruturas bacterianas que também causam doença na gente. Que são os micoplasmas, que são parasitas intra e extracelular, como o Mycoplasma pneumoniae, que causam uma infecção branda. Em vez de eles causarem a doença severa, tá? Eles causam uma doença branda, tá? Eles são parasitas obrigatórios, tá? Ou intracelulares ou extracelulares. Mas as rickétsias e as clamídias são obrigatoriamente intracelulares, parecida com os vírus. Então, existe um outro estudo aí para entender essa questão, como é que procariontes são aqui seres vivos e os vírus não são, os seres têm essa característica em comum. Tá? Então, as rickétsias são transmitidas por artrópodes, como o carrapato, né? E causa o tifo epidêmico e a febre maculosa. E as clamídias são por transmissão direta, humano-humano, como é o caso do tracoma e do linfagranuloma venéreo. Linfogranuloma venéreo. Nomezinho difícil, né? Gente, outras doenças causadas por bactérias a gente tem aqui nessa lista, como o botulismo, tá? A tuberculose, a sífilis, que é uma DST, a pneumonia, a meningite, a leptospirose, que é tão comum aqui na nossa região que temos os alagamentos, né? A hanseníase e outras, tá? A forma correta da gente evitar essas doenças é com a profilaxia de vacinação, né? A gente toma muitas vacinas contra bactérias e os antibióticos. Falando um pouquinho do domínio arquea, tá? São bactérias extremas, como essas três aqui, ó. A Pirococcus furiosus, que vive em lugares com temperatura acima de 100 graus. Ninguém consegue viver em locais assim, então são extremófilas, tá? A Alobacterium salinarum, que vive em lugares com muito sal, como o Mar Morto, tá? E lagos hipersalinos. A Deinococcus radiodurans, que vive em locais que tem muita radiação, tá? Então elas são bactérias extremas. E elas são do domínio arqueia, bactérias extremófilas. Tá? Elas se reproduzem por bipartição e podem também sofrer mutação genética. Pessoal, agora é a hora de exercícios, tá? Eu sei que a gente já fez alguns exercícios de bactéria, mas façam esses exercícios e deixem no seu caderno. São alguns só, tá? Nós temos aí o quesito 1, tá? O 2, o 3. Aí no quesito 3
eu peço que vocês acessem esse link, tá? O quesito 4, o 5 e depois uma aula prática, que vocês vão tentar fazer em casa. Se não conseguirem, tranquilo, mas tentem fazer. Vocês vão precisar apenas de tampinhas de margarina ou vasilhinhas bem rasinhas, tá? E preparar um meio de cultura. Como é que se prepara esse meio de cultura? Água, gelatina incolor e sem sabor, tá? E açúcar. Vocês vão deixar ela ganhar consistência fervendo durante alguns minutos, pouca quantidade, não precisa ser a gelatina inteira, tá? Uma pouquinha quantidade para vocês fazerem uma geleiazinha e depois vão infectar ela com bactéria da sua mão, tá? As duas tampinhas é para você fazer os dois experimentos, com a mão infectada, com a mão não infectada, para a gente ver a importância de lavar as mãos, principalmente nesse período que a gente está falando tanto de higienização das mãos, de profilaxia, para não pegar coronavírus. Então, bora fazer essa experiência e depois ver os resultados dela. Quem conseguir, posta um videozinho lá no Google Sala de Aula para a gente ver, tá? Gente, por hoje é só, mas antes da gente concluir a aula, eu queria que vocês acessassem esse site, que fala um pouquinho mais sobre as arqueias, que são bactérias extremófilas, tá? Para quando a gente voltar às aulas presenciais, a gente possa fazer uma tertúlia com esse texto. Tchau, até mais.